Olá, pessoal do sexto ano, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma videoaula nossa para a gente terminar esse primeiro capítulo, né, do livro, né, do segundo bimestre. E eu sei que vocês gostaram bastante do tema de religião, de mitologia. Então, de certa forma, a gente não vai sair muito disso, tá? Então, né, é o tema que vocês adoram, todo mundo adora falar, né, da religião grega, né, de Zeus, de Atena, né, de como que eles influenciaram. Então, a gente vai falar, de certa forma, como esses deuses continuam influenciando na formação da cultura e da sociedade grega, né, da antiguidade. Pessoal, esse materialzinho aqui continua sendo que nem aquele resuminhos que eu passava na lousa e tal, né? Esse material, ele é um complemento daquilo que eu passei na semana passada, né? Então, vamos falar agora de Olimpíadas, né? Certeza que já falaram sobre Olimpíadas o professor Ricardo, né? Ou se não falaram, vão provavelmente, com certeza vão acabar falando ainda, né? Mas já com certeza sabem o que significa a Olimpíada. Vamos falar de arquitetura, porque uma cultura, né? Quando vocês ouvirem a palavra cultura, eu quero que vocês pensem sempre na língua desse povo, na arquitetura, na arte, na história, na expressão, como que é a expressão de um povo, de uma civilização. Isso é cultura. Toda vez que vocês pensarem na palavra cultura, tem que vir à mente de vocês formas de expressão de um determinado povo, né? Então, vamos continuar falando aqui, ó. Tá vendo? O materialzinho é o mesmo aqui lá, né? Só que a gente vai passar bem para frente, né? Estava falando aqui, a gente terminou aqui na última aula, né, sobre sobre além dos deuses, outros seres da mitologia grega, e vamos começar a falar daqui de Olimpíadas. Bom, acho que eu não preciso explicar muito do que é Olimpíadas, talvez eu preciso explicar do nascimento das Olimpíadas. Olimpíadas, para quem não sabe, hoje em dia, são Jogos Olímpicos, são jogos de várias, né, modalidades que acontecem a cada, né, 4 anos de um certo, entre vários povos do mundo, ou seja, vários países do mundo. Cada nação, cada país normalmente manda, né, para os Jogos Olímpicos, né, esportistas, né, atletas que conseguiram se classificar. Mas isso é agora, é o que a gente chama de Olimpíadas modernas hoje em dia, né? Até a primeira página desse livro novo, dessa apostila nova, vai ser a apresentação para vocês disso, né? Das Olimpíadas modernas, olha aqui, né? Maratona, né? Arremesso de disco. Agora, o que vocês talvez não sabiam é que, por exemplo, maratona e arremesso de disco eram modalidades esportistas, mas muito antiga mesmo, pessoal, muito antiga mesmo, tá? E que ainda se mantiveram até hoje. Hoje a gente tem muito mais modalidades do que tinha antigamente, né, na Grécia Antiga. Mas é por isso que cada vez mais aumenta-se uma modalidade nova esportiva. Mas vamos falar do que é a Grécia antigamente. A Grécia, né, tipo, as Olimpíadas na Grécia, na antiguidade, começaram em 776 a.C., ou seja, 700 anos antes do nascimento de Cristo. O que era essa Olimpíada? Olimpíada nada mais era do que de certa forma, era um festival esportivo, né, em homenagem ao deus Zeus, né, o deus do trovão, né, é considerado não somente o pai dos deuses, mas, né, o deus que comanda os deuses. Esses jogos aconteciam, chama-se Olimpíadas, porque eles aconteciam na cidade de Olímpia. A cidade de Olímpia é o que os gregos imaginavam que ficava perto do Monte Olimpo. Mas o que tem esse negócio do Monte Olimpo? Se eu não falei, mas vocês já sabem, para os gregos, os deuses moravam lá no topo do Monte Olimpo, tá? E lá, então, na base do Monte Olimpo, onde era a cidade de Olímpia, é que aconteciam os jogos em homenagem ao deus Zeus.
Quem que disputavam esses jogos? Esses jogos eram disputados entre as cidades, estados gregas, né? Então, era Olímpia, Esparta, Atena, Creta, né? Entre outros, Mecenas, entre outras cidades também, todas essas participavam desses jogos. Ela acontecia a cada 4 anos, né? É a mesma coisa que acontece até hoje. Quando os vencedores ganhavam, não é que nem hoje, ganha medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. Não, esses atletas ganhavam, eram coroados com uma coroa feita de louro. Olha aqui, ó. Tá vendo a coroa de louro aqui? Isso aqui, ó. Para quem não sabe, louro é de uma planta, né? Uma folhinha assim. As pessoas gostam muito do feijão, tudo mais. Essa coroa de louro. Aqui, ó, vocês conseguem ver, né, um deus coroando um atleta que venceu provavelmente a disputa das Olimpíadas, coroando com isso. Aí você pensa, nossa, mas só uma coroa feita tudo isso, só ganhar uma coroa feita de louro? Não, gente, essa coroa, ela simbolizava mais do que a glória dos deuses, né? Quer dizer que você, por ter vencido, você era um símbolo de uma pessoa preferida pelos deuses. Os deuses estavam te abençoando. Então, era muito importante receber essa coroa. Esses jogos, né, olímpicos, só vão terminar em 393 depois de Cristo, ou seja, quase 400 anos depois de Cristo. Por que elas acabam? Porque o imperador Teodósio, que foi um imperador muito famoso, que se tornou um dos primeiros imperadores gregos a serem, né, tornar cristão, ele vai dar fim, porque ele falava que a festa, que era uma festa praticamente, das Olimpíadas, nada mais era que uma homenagem a um deus pagão, ou seja, a um deus que não existe. Então, como ele era, né, ele era cristão, ele não podia continuar que falsos deuses fossem homenageados, né? Então é por isso que ele dá um fim. Quando é que a Olimpíadas vai voltar novamente? A Olimpíada, os Jogos Olímpicos Modernos, assim chamados, só vão voltar em 1893, ou seja, praticamente 1.500 anos depois somente que esses jogos. Aí sim, vão se voltar como jogos disputados entre as nações amigas, que a gente chama, né? Mas esses jogos, gente, eram tão importantes na Grécia Antiga, tão importantes, que esses jogos aconteciam até no meio das guerras. As guerras tinham que parar para esses jogos acontecerem. Porque era uma coisa de homens. Guerras são coisas de homens, né? E a Olimpíadas era algo feito para um deus, na verdade, o deus mais importante entre eles. Então, tinha que ser parado. O que acontecia? Várias modalidades aconteciam. Essas aqui, ó, gente, são todas imagens de pintura feitas em jarros no período grego, ou seja, essas pinturas aqui, gente, tem mais de 2.000 anos, tá? Porque foi feita, muitas delas foram produzidas antes mesmo do nascimento de Jesus. Essa aqui, por exemplo, é a disputa, né, lançamento de disco. Ainda é até hoje feito o lançamento de discos nos jogos modernos. Esse aqui são lutas, até hoje temos lutas também, mas as lutas que eram feitas na Grécia, chamada luta grego-romana, né? Que era, essas lutas parecem um MMA. Você já viu MMA? Essas lutas de ficar batendo assim, de que um prende o outro, não sei o quê. Eram mais lutas assim. Era muito comum corrida, né? Essa aqui, ó, por exemplo, uma partida de corrida. Entre essas partidas, tem uma partida que é hoje, que é algo que, na verdade, talvez a partida mais importante das Olimpíadas, que é a partida que finaliza, é o jogo que finaliza a Olimpíadas, que é chamada maratona. A maratona, nada mais é, em homenagem, é uma corrida que longa distância, que ela é feita, ela é em homenagem a um soldado da cidade de Maratona, numa cidade grega chamada Maratona. O que acontece? Maratona estava em guerra, e Maratona ganha a guerra. Esse soldado, ele corre até a sua cidade, ele vai do campo de guerra até a sua cidade, sem parar para descansar, e ele só para dar o aviso de que a cidade ganhou. Quando ele chega na cidade,
ele avisa que a cidade ganhou e morre logo em seguida de exaustão. Então, foi feita a maratona, né? Essa corrida, que ela é de resistência, é uma corrida de resistência, é a corrida mais distante que se tem, tanto que ela não é tanta de velocidade, né? Ela mais é uma corrida de resistência, se o ser humano consegue resistir, ok? Essa aqui existia também muito das corridas de revezamento. Não sei se vocês já viram como que é a corrida de revezamento. A corrida de revezamento, né? Uma pessoa está aqui do seu time, você vai lá, entrega um bastão para ela, ela sai correndo até um ponto, esse ponto ela tem que entregar o bastão para outro e sai correndo. Isso é uma corrida de revezamento, também é né, uma modalidade esportiva muito antiga. Então, eu quis trazer para vocês aqui, apesar de, né, ser coisas que vocês sabem bastante, somente de imagem, de vestígio desse hábito passado, ou seja, isso aqui são fontes históricas, tá? Do período grego lá de mais de 2000 anos atrás, tá bom? Para vocês entenderem o nascimento das Olimpíadas. Outra coisa que de cultura grega que vocês conhecem bastante é chamado teatro. Vocês sabiam que o teatro foi inventado pelos gregos? Então, o teatro foi inventado no meio de festas em homenagem, desculpa, gente, em homenagem ao deus Dionísio. Vamos lembrar quem é o deus Dionísio. Vamos lá, rapidinho. Cadê? O Dionísio é esse aqui, ó, gente. É esse gordinho aqui com um vinho e com uma taça. O Dionísio, para quem não lembra aqui, ele é o deus da festa, do teatro, do vinho, né? O Dionísio é aquele festeiro que gosta de festa e tal. No meio das festas em homenagem ao deus Dionísio, criou-se o teatro, que surgiu nada mais é do que representações de cantos, né, canto, dança, no meio dessa festa. Disse a lenda que um desses atores, uma dessas pessoas que estavam na festa, começou a falar, né, a pronunciar em forma, ao invés de cantar e a dançar, começou a pronunciar e viu-se que dá para interpretar uma outra pessoa, né? Por isso que nasce o teatro. Nesse momento, quando o teatro ele é criado, somente homens podem podem ser atores. Mas por que isso? Lembra-se, gente, vocês lembram que em muitas cidades as mulheres não são cidadãs, não têm direitos, elas são um pouco mais desvalorizadas. Então, cabe aos homens somente o privilégio de homenagear ao deus Dionísio, né? Então, os homens, sim, eles interpretavam mulheres, interpretavam crianças, interpretavam velhos. Nessas peças de teatro, normalmente colocava-se um coral com 12 homens vestidos de sátiros. Para quem não lembra o que é um sátiro, o sátiro é este serzinho aqui, ó, tá? O sátiro é esse ser mitológico aqui, que ele é metade bode e metade ser humano. E nesse coral, esses sátiros começam a cantar. Dizia-se que, para homenagear, foram criados dois tipos de tipo de peça. Uma, a tragédia, né? Aquela dor, né? Algo trágico, algo infeliz, né? E a comédia, né? Que era aquele tipo de máscara em que a sátira, ou seja, a risada, o escárnio, né? Você tirar, né? O chamado tirar com a cara do outro, que veio da comédia fazer. Esses atores, então, eles usavam máscaras para interpretar essa, né? Se era um momento trágico, um momento infeliz, ou se era um momento engraçado, né? Esses são, olha, para vocês verem algumas das máscaras que são produzidas. Provavelmente o Fernando também vai falar isso com vocês, professor de arte, né? Bem a cara do Fernando isso, falar um pouquinho mais com vocês sobre a tragédia e a comédia. Apesar de somente os homens fazerem, né, as peças de teatro, todo mundo podia ver, podia ser pobre, podia ser rico, todo mundo podia ver as peças. Por quê? Porque é homenagem ao Deus, né? Então todo mundo tem direito de homenagem e de pedir
aos deuses, inclusive ao deus Dionísio. O que que era a tal da tragédia? As histórias das tragédias que eram escritas normalmente eram as representações de histórias do herói lutando contra um destino, contra um monstro, né? E normalmente o final é trágico, né? O final não é bom para o herói, tá? Tragédia vem do termo canto do bode, ou seja, do canto da tragédia, do ruim. A comédia vem da palavra canto mesmo, né? Então, da palavra festa. Então, normalmente a comédia eram histórias que tiravam sarro, ou seja, tiravam sarro, tiravam com a cara de estadista, ou seja, daqueles governantes, né, que aqueles sempre sérios, tudo mais, tirava sarro da cara dele, dos intelectuais, dos filósofos. Muitas vezes era para tirar sarro de filósofos mesmo. Mas aonde que aconteciam essas peças? Essas peças aconteciam principalmente no que a gente chama de anfiteatro, que é isso aqui, hoje. Por isso que quando você vai no teatro, muitas vezes, muitos teatros, aqui também em Campinas tem, por exemplo, anfiteatros aqui no Centro de Convivência, em Campinas, né? Tem lá na Unicamp, que são essas areninhas aqui, ó, em que o teatro tá aqui, e aqui fica a arquibancada, para que todo mundo possa ver os atores aqui no meio e consigam escutar. Isso aqui que é uma arena, né, um anfiteatro. Né? Arena para conseguir ver as peças. Essa pintura aqui, ela traz um pouco disso, estão vendo? Que são as festas do Dionísio, em que todo mundo está cantando, está dançando, e que é no meio dessas festas que aconteciam as interpretações das peças, tá? Então, se vocês forem ver, ó, já mostrei isso aqui antes para vocês. Muitas dessas pinturas sempre aparecem nesses vasos. Era bem comum, culturalmente falando, os gregos expressarem a arte deles, o cotidiano deles, com o teatro, com Olimpíadas, com corrida, nesses vasos aqui. O que são esses vasos? Esses vasos eram feitos para carregar água, vinho, azeite. Eles eram tipo urna. Quando a urna era fechada, muitas vezes era urna para os mortos, né? Urnas funerárias que a gente chama, né? Que é tipo para quando o morto ele era queimado, né? Aí carregava-se nessas urnas. Mas era muitas vezes para isso mesmo. Para carregar água, para carregar vinho, para carregar azeite, né? Então, eles aproveitavam e pintavam contando as histórias deles, né? A cultura deles nesses vasos. Falando nesses vasos mesmo, né? Que a gente vai ver, é por causa desses vasos que a gente ficou muito conhecendo, foram muitos vestígios da história baseados nesses vasos e muitas estátuas que sobreviveram da Grécia Antiga. Tudo isso é considerado arte também, né? Então, que a arte grega, ela vem da influência, tipo, né? Ela não vai ter somente o jeito grego, ela vai ter influência de todo lugar que os gregos passavam. Tem algumas características da arte grega que elas são relacionadas à arte grega e é que até hoje a gente relaciona, quando a gente quer pintar, ou desenhar, ou quer fazer uma escultura, a gente relaciona, a gente faz uma relação direta com a arte grega. O que que é isso? Uma dessas características chama simetria, pessoal. O que que é a simetria? Simetria é quando é algo proporcional, né? Quando, por exemplo, se eu tenho um lacinho do lado de cá, para ser simétrico, precisa ter um lacinho do lado de cá, sabe? Quase um modo espelhado, ele é proporcional. A arte grega muito também foi considerada com base na perfeição, nas formas, né, no corpo perfeito, aquilo muito mais parecido com o real. Eram feitas obras a partir de modelos vivos, ou seja, a pessoa ficava lá posando para você e vocês ficavam ou montando uma escultura ou pintando. A arte também era simbolizada no uso doméstico, no religioso ou no funerário. Foi o que eu falei para vocês. Muitas vezes a arte estava expressa nos vasos, né? Nos vasos de vinho, então algo muito doméstico, né? De transporte. Ou podia ser que esse estivesse nos vasos funerários, né?
que é aquele, o que é funerária? Aquele que vem da palavra funeral, né? Que é dos mortos, que são os vasos que, né, colocavam-se a cinza das pessoas, né? Cremadas, então, ou como falam, nos túmulos de gregos eram feitas, né? Tá vendo? Olha, isso aqui era uma arca funerária, ou seja, tipo um caixão, né? Tá vendo que todo esculpido em mármore, a arte também era representada nisso. Nos religiosos também, os deuses eram representados pela arte, né? Como em vários, né, que a gente viu. Vocês mesmo, mostrei aqui para vocês, nos vasos, nas esculturas, tem muita escultura dos deuses gregos, né? As pinturas, elas vão surgir em afrescos, ou seja, nas paredes, e vão surgir também em vaso, né? Que é esse aqui que eu falei. São essas pinturas, principalmente nesses vasos queimados, preto. As esculturas, muitas vezes, vão ter influência, vão ser feitas para atletas, né? Que nem esse aqui, tá vendo? Ó, esse aqui é feito de bronze, que é muito mais maleável. Esse aqui é feito de mármore, que é uma pedra, de formas, viu, muito perfeitas, formas conseguiu desenhar toda a musculatura da pessoa numa pedra. Isso, tipo, busca por perfeição muito boa, né? E muitos dos deuses eram feitos de esculturas também. Ou patrício, o que são os patrícios? Aquelas, né? A elite, a aristocracia das sociedades, das cidades gregas também eram muito representadas nessas obras. Quando a gente fala também em cultura, gente, a gente tem que lembrar também de arquitetura, porque a arquitetura ela também expressa, né, como que se vê a cultura, né, de uma nação, de uma civilização, de um povo. A arquitetura, os prédios gregos, eles eram feitos principalmente de mármore e tijolos. O mármore é um tipo de pedra muito valorizada, né? Hoje é muito caro o mármore, porque hoje é mais difícil, tá, de encontrar, por isso que ele é tão caro. Mas na Grécia, o mármore é uma pedra muito fácil de ser encontrada. Então, por isso que muitas das casas, das praças, do teatro, das arenas, né, dos templos, todos eram feitos de mármore. Era muito comum. É comum também a marca, né, uma marca muito forte da arquitetura grega, são essas colunas. Vocês já repararam que tem um monte de coisa que eu mostro para vocês, até que vocês desenharam, eram essas colunas aqui, ó, redondinhas, com esses risquinhos assim? Tá vendo que elas aparecem bastante, né, em várias cidades gregas? Então, porque é um tipo de arquitetura específica, né, desses povos gregos. Hoje em dia tem muita gente que copia, mas quando copia, sabe que a referência ela é grega, né? O que eles buscavam? Eles buscavam também a harmonia, a leveza, por isso que tá vendo que é simétrico. Não tem tipo uma coluna aqui, uma coluna lá, uma coluna, sabe? Coluna perdida. Tá vendo? São todas simétricas, tem toda a distância, né? Vão ter vários tipos de arquitetura. As mais conhecidas são, por exemplo, o templo. Esse aqui, gente, é o templo acho que mais famoso do mundo, que é o templo chamado Paternon. O Paternon, ele é um templo construídos não só na cidade de Atenas, mas, né, em outra cidade, em homenagem a Deus Atena, né? Se vocês assistirem, então, Cavaleiros Zodíacos, vocês vão ver que para eles subirem lá as casas dos cavaleiros vão chegar no Paternon, onde é a morada de Atena. Então, os templos nada mais é do que lugares feitos para se cultuar, para se rezar aos deuses, né? A Acrópole, que eu já falei lá no comecinho, a Acrópole nada mais é que esse conjunto de templos, mais a Ágora, né? Esse conjunto que ela normalmente é um lugar mais elevado, que é um lugar também de proteção quando a cidade é invadida ou se tem algum tipo de destruição natural, né? Tempestade, mas as pessoas iam até a Acrópole, tá vendo aqui, ó? Para se alojarem, por isso que ela fica realmente mais alta. Essa aqui é a Acrópole de Atenas, a cidade de Atenas, na Grécia, né? Tem outro também, que é esse aqui, que é o Bouleuterion. O
que é o Bouleuterion? O Bouleuterion nada mais é do que uma sede onde muitos conselheiros, muitas assembleias aconteciam principalmente entre os nobres das cidades, né? Tá vendo que tá vendo? Tem tipo uma arena aqui em que as pessoas sentam e aqui é quem comanda normalmente, quem lidera a assembleia, que nem a assembleia que a gente faz na sala de aula. Então, eles também faziam assembleias, principalmente política, para decidir coisas da cidade. Outra coisa é a ágora. A ágora que vocês verem aqui, ó, nada mais é do que uma praça pública, né? A maior parte dos filósofos se encontravam na ágora para poder conversar e trocar ideias, né? Filosofar, fazer questões, criar-se teorias aqui, ó, na cidade de Atenas. Muitos dos filósofos passavam muito tempo deles nessa praça fazendo isso. E muitos acontecia nessa praça, várias tipo feiras, né? Eu quero que vocês separem, ver se a Ágora vai aparecer no filme Hércules, que eu pedi para vocês assistirem. E aí tem, por exemplo, tem arena, tá vendo? Que essa aqui é de corrida, para, né, para treinamento. Esses tipos de arquitetura, elas resistiram ao longo do tempo, elas têm mais de 2.000 anos, muitas delas têm mais de 2.000 anos. E, além, né, elas resistiram muito ao tempo, principalmente pelo tipo de produto que elas foram feitas. O mármore dura muito tempo, o mármore é uma pedra muito resistente, tá? Então, muito, por exemplo, também disso aqui foi encontrado soterrado, ao longo do tempo foi soterrando, né? Então, por isso que lembra que eu falei para vocês sobre a arquitetura, que a gente abre, né? Abre o chão, vai vendo pedacinho por pedacinho, né? Então, muito desses aqui estava soterrado ao longo do tempo. Muitos desses foram destruídos ao longo do tempo, né? Por grupos e tudo mais. Mas a gente consegue saber que tudo isso existiu mais de 2.000 anos por causa disso. Porque isso aqui são vestígios do passado grego, né? Então, e são tão famosos, né? Ficou tanto na memória que a gente imita muitas vezes esse estilo grego. Tem loja, por exemplo, vocês já foram na van, a entrada da loja van, né? Tem essas colunas gregas aqui. Tem vários outros lugares que tem, na cidade de Paulínia também tem essas colunas. Tem casas de pessoas que têm essas colunas aqui. Tudo influência da arquitetura grega, tá? Mas não tem só, né? Não só da cultura vive, né? A gente aprende sobre os gregos. Uma coisa legal dos gregos é que foram um grego que inventou a medicina, que não chama só medicina moderna, mas também a medicina que a gente conhece hoje. O que acontecia? Como que a medicina era vista antigamente? A medicina era vista antigamente na Grécia que era necessário rezar aos deuses, que a cura só vinha pelas orações que você fazia aos deuses, aos sacrifícios que você fazia aos deuses. Veio um filósofo chamado Hipócrates, que é esse aqui, ó, esse senhorzinho, que falou, gente, mas os deuses não salvam ninguém, né? O único jeito de a gente salvar as pessoas é considerar, reconhecer na pessoa qual que é a doença que ela tem e qual que é a cura, os sintomas que ela tem. Só assim a gente vai conseguir encontrar uma crítica. Por isso, o Hipócrates, ele criticava muito como que as doenças eram tratadas. Ele vai nascer numa ilha chamada Ilha de Kos, no século V a.C. Quando eu falo século V, gente, quer dizer que ele é de 500 a.C. a 401 a.C. Vamos lá calculando, tá? Como que ele vai ensinar? Ele falou assim, gente, a gente tem que buscar, né, as causas dessa doença. E que jeito que a gente pode curar essa pessoa? Tá vendo, ó, que essa aqui até são vestígios também deixados, né, em pinturas e esculturas gregas de como a medicina começou a se praticar. Tá vendo? Esse aqui, ó, por sinal, é o Hipócrates, né? É o Hipócrates olhando para um médico analisando uma criança que está doente. Como é que eu sei que esse é o Hipócrates? Como é que eu deduzo isso? Porque, gente, tá vendo essa serpente aqui nesse
cajado aqui, esse aqui ele é o símbolo da medicina, tá? O Hipócrates, por exemplo, é considerado o pai da medicina. Então, todo médico, por exemplo, principalmente no Brasil, quando ele vai se formar, ele tem que fazer um juramento a Hipócrates, né? Falando que Hipócrates, que ele vai procurar o bem-estar das pessoas, vai cuidar e vai preservar a vida. Esse aqui eu sei que é uma medicina porque a pessoa está aqui, ó, e tem uma pessoa lá olhando, fazendo bisturi, analisando a pessoa, né? É dessa maneira que a gente consegue entender como é que foi, né? Como é que eu sei que mudou a medicina, né? É desse jeito que o historiador analisa, ele começa a ver como é que era representada a medicina antes, começa a perceber que com o tempo, né, nas imagens, né, na escrita, falava-se de um tal de Hipócrates, de que ele fazia uma crítica, depois vai aparecendo imagens, né, representando essa nova medicina, que eu sei que começa a mudar o tipo de medicina. Isso vai acontecer não só na medicina, mas como em outras áreas. Por exemplo, a história. Isso, pessoal. A história, do jeito que a gente conhece ela, como a ciência que a gente conhece ela, foi criada por gregos também, por um filósofo chamado Heródoto. O Heródoto também é chamado, este carinha aqui, ó, esse aqui, ele é chamado do pai da história, aquele que criou a história. Qual que foi a sacada do Heródoto? Né? O Heródoto era um filósofo grego que nasceu antes de Cristo, que ele fazia o seguinte, ele pensava, quem que conduz a história do homem? O homem. Para eu contar, para eu narrar o que está acontecendo, eu preciso analisar tudo o que acontece, o homem, como todo bom filósofo, né? Só que o filósofo, ele analisa a natureza, ele analisa o cosmos, ele analisa, né, tudo o que está em volta dele, né? Já o historiador não analisa tudo isso, ele analisa somente o homem e tudo aquilo que é tocado pelo homem. O que acontece? O Heródoto começa narrando no texto dele uma narrativa histórica, aquilo que já contaram para ele, de uma guerra chamada Guerras Médicas, que foram entre os gregos versus os persas. Nele, ele explica por que as guerras médicas acontecem, só que o que ele fala? Ele fala assim, os gregos só ganharam porque Zeus quis que eles ganhassem. Então, a história para o Heródoto estava baseada na religião, né? Somente as causas, os motivos estão baseados no que os deuses querem para os homens. Com o tempo, veio um outro filósofo, que é primeiro, talvez um dos primeiros historiadores do mundo, que chamava Tucídides. O Tucídides, ele vai viver não muito, né? Ele vai viver bem nessa época mesmo. O Tucídides vai ler a escrita do Heródoto e vai discordar do Heródoto, porque ele vai falar o seguinte, não, Heródoto, o que acontece? As guerras acontecem porque os homens querem que aconteça. As guerras acontecem por causas que os homens querem que aconteça. A guerra dá para ser evitada se os homens quiserem. Não tem nada a ver com os deuses. Nisso ele vai chegar à conclusão quando ele narrar a Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra entre Atenas e Esparta, que ele vai explicar criticando Heródoto sobre isso. Ele vai falar, não, tudo depende disso. É dessa maneira que vai nascer a história. Tanto Heródoto quanto Tucídides vão olhar documentos, relatos de pessoas falando sobre as guerras médicas e a Guerra do Peloponeso, para poder escrever o que aconteceu no passado, o que aconteceu antes deles mesmos estarem ali vivenciando. A história faz isso também, né? O que a gente está discutindo? Hoje a história é bem diferente do que quando nasceu com o Heródoto ou o Tucídides. A história hoje analisa realmente tudo aquilo que é produzido pelo homem. Então, a gente leva em consideração tudo que é produzido, analisa, verifica e começa a entender
por que nós somos assim, né? Por que, por exemplo, eu estou fazendo essa videoaula, né? Por que levou a gente a fazer essa videoaula? Então, foi aí que nasceu a história, foi aí que nasceu a ideia de que o ser humano precisa narrar o que acontece com o ser humano para a gente entender como é que por que nós somos assim, por que nossas relações sociais, políticas, econômicas são assim, tá? Pessoal, isso é para finalizar essa unidade nossa. Depois disso, eu vou pedir, né? Vocês vão fazer as atividades que eu pedi, a gente vai corrigir na quarta-feira. E também vocês vão fazer um trabalhinho que é para aquilo que eu falei, finalizar essa unidade. Mas esse trabalhinho vai ser bem divertido, já que vocês vão ter que assistir, na verdade, o filme Hércules da Disney e ver as características pedidas, ok? Assistam a aula e façam as atividades. Beijo!